Oi pessoal, nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de literatura do quarto bimestre. Nós estamos falando sobre os elementos da narrativa. Então vamos lembrar o que já falamos. Nós já falamos que a narração consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam num determinado espaço na medida que o tempo passa. Já vimos que a narrativa começa com a introdução, que é seguida pelo desenvolvimento e o clímax. E, finalmente, a história termina com uma conclusão ou desfecho, que coloca aí um ponto final nas aventuras do personagem e nas expectativas do leitor. Vimos que nem sempre essas expectativas são correspondidas, às vezes o final, o desfecho desagrada, às vezes sequer tem um desfecho, a história fica no ar. Nem sempre essas expectativas aí do leitor a gente pode dizer que são satisfeitas, muitas vezes elas são frustradas, E assim nós vimos essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, com situação inicial, complicação, clímax e situação final. Então, depois de conhecer essa estrutura, é importante entender quais são efetivamente os elementos que não podem faltar em uma narrativa. Então, finalmente, a gente chegou nos elementos da narrativa, E uma dica para não esquecer esses elementos é transformar a palavra pente em uma sigla, Quando a gente transforma a palavra pente em uma sigla, significa que cada letra da palavra pente dá origem a uma outra palavra. E assim, a gente tem o P de personagem, o primeiro E, ou independente, o E de espaço, o N de narrador, o T de tempo e o E, o último E de enredo. Então, temos E de espaço e enredo, P de personagem, N de narrador e T de tempo. Vamos ver um a um aí, começando pelos personagens, São os seres reais ou fictícios, eles podem ser inventados, sim, que participam da história. Como a literatura criativa, pode ser uma pessoa, mas também pode ser um animal, um ser mitológico ou fantástico, um objeto personificado ou até mesmo um sentimento. E assim a gente tem os protagonistas, que são os destaques da narrativa, ocupam o lugar principal da história, os antagonistas, que são os adversários dos protagonistas, aqueles que vão criar ou alimentar o conflito, dificultando a vida dos principais, e os secundários, que são personagens menos importantes na história, mas que de alguma forma contribuem para a sequência do enredo. Então temos 3 tipos aí de personagens listados. Daí a gente chega no E de espaço. É o lugar onde a narrativa acontece. Ele é importante, o espaço, o lugar, não só para situar o leitor, quanto ao local onde a história acontece, mas principalmente que o espaço contribui para a elaboração dos personagens. Afinal, o espaço onde as pessoas, mesmo que sejam inventadas, elas vivem, interfere na aparência, na vestimenta, nos costumes, oportunidades, atividades e até mesmo na personalidade. N de narrador é o responsável por conduzir a narração da história, representando a voz do texto. E narrador não é o autor, ok? O narrador ele pode ser classificado em narrador personagem, que participa da história, pode ser narrador observador, que conhece a história, observa e relata os fatos na terceira pessoa do singular, e a gente ainda tem o narrador onisciente,
que conhece toda a história, mas além disso conhece os outros personagens, inclusive comportamentos, pensamentos, ideias, e assim a narração pode ser em primeira ou terceira pessoa. Então temos aí listados 3 tipos de narrador: narrador personagem, observador e onisciente. Chegamos então ao T de tempo, que é o local, o tempo, ele diz respeito ao desencadear das ações e pode ser de 2 tipos. Cronológico, está relacionado à passagem das horas, dos dias, meses, anos, mas existe o tempo psicológico, que está relacionado às lembranças da personagem e aos sentimentos vivenciados por ela. Assim como o espaço, o tempo também é muito importante para definir as características das personagens, principalmente as psicológicas. Afinal, a gente pode pegar aí, pensar, pessoas que vivem em épocas diferentes costumam ter visões de mundo, atitudes, pensamentos e situações também diferentes. Então, listamos 2 tipos de tempo, cronológico e psicológico. E assim a gente chega em mais um E, já falamos de espaço, então outro E, enredo. É o conteúdo que dá construção ao texto da história, Trata-se de ser o assunto da trama, contada de maneira linear ou não linear. O enredo é a temática, o assunto. Todo enredo tem um núcleo, que chamamos de conflito, e por meio desse conflito que determina-se o nível de tensão, a expectativa, para prender o leitor. É ainda no enredo que os acontecimentos da história se desenrolam, e tendo como narrativa um conflito, existem alguns tipos de estrutura para a organização e melhor desenvolvimento do texto, do enredo. Mais conhecida, a forma de organizar esse enredo começa pela exposição da situação, depois são citados os personagens, o tempo, o espaço. Então, os fatos, eles são narrados a partir da complicação e finaliza-se no clímax da história. E na conclusão do enredo, a gente tem o desfecho. Assim, vimos os 5 elementos da narrativa. Então, a narração consiste em arranjar uma sequência de fatos, na qual os personagens se movimentam em determinado lugar à medida que o tempo passa. Vimos que o texto narrativo é baseado na ação que envolve personagens, espaço e conflito. Vimos que os elementos são narrador, enredo, personagens, espaço e tempo. Então, dessa forma, o texto narrativo, ele apresenta uma estrutura determinada. Assim, a gente fecha esse conteúdo sobre os elementos da narrativa. Fiquem bem, continuem se cuidando, que em breve daremos continuidade. Até a próxima!